Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Olá, Hoje a gente vai dar uma olhada num nome. Um nome que aparece bastante, sabe, no Antigo Testamento. Etã. é verdade, surpreendente até. Sim, e ele está ligado a cidades, fortalezas e também a várias pessoas importantes na história bíblica. Uhum, Para guiar a nossa conversa, a gente está usando como base um artigo bem detalhado lá do site Teológico. Foi escrito pelo Diego Pereira do Nascimento. um ótimo trabalho de mapeamento, realmente. Exato. E a nossa ideia aqui é entender quem ou que recebeu esse nome Etã e por que isso é relevante, né? Certo. Não é só um nome jogado lá. Parece ser uma chave para entender diferentes momentos, diferentes figuras. Então vamos desvendar isso aí. Perfeito. E já começando, é interessante notar o significado do nome, né? Etã, do hebraico Eitan, Ah, sim. O que significa mesmo? significa algo como forte, sólido ou até duradouro. Então, vai ser curioso ver como esse significa, como ele se conecta, sabe? Ou às vezes até contrasta um pouco com os contextos onde o nome aparece. Ótimo ponto de partida. Forte, sólido, duradouro. Vamos guardar isso. Bom, começando pelos lugares, então. Vamos lá. O primeiro Etã que o artigo traz é uma aldeia, ligada à tribo de Simeão. Isso. Ficava ali na Cefelá, que é aquela região de colinas, né? Na fronteira com o Judá, perto de outras cidades conhecidas, tipo Zorá, Estaol, nomes que lembram a história de Sansão. Exatamente. E o ponto-chave ali que o artigo destaca é a tal Rocha de Etã. A Rocha de Etã. É, descrita como uma colina rochosa mesmo, cheia de cavernas. E ela ficou famosa porque, segundo o livro de Juízes, foi ali que o Sansão se escondeu. Ah, fugindo dos filisteus. Isso, fugindo dos filisteus. Então isso já pinta um quadro pra gente, né? Uma área de fronteira, provavelmente com muita tensão ali com os filisteus, passagem de comércio. E olha só que interessante, já conectando com o significado, é tão forte, sólido, ligado a uma rocha, um refúgio físico mesmo, uma fortaleza da natureza. Perfeita conexão, é quase literal, né? A força do nome manifestada na geografia. Um lugar que dava essa ideia de solidez, de segurança, no meio do perigo. Faz todo sentido. E a análise sugere que essa aldeia, ela provavelmente surgiu ali no período dos juízes, Que é uma época mais conturbada, né? bem conturbada, entre 1400 e 1100 a.C., mais ou menos. E o indício para isso é que ela não tá na lista lá do livro de Josué, sabe? Aquela lista da divisão das terras. Ah, entendi. Se não tá lá, deve ter surgido depois. Exato, num período de maior instabilidade, provavelmente. Mas o que aconteceu com ela depois? O artigo fala algo sobre isso? Porque parece que ela some, né? Pois é, esse é um ponto que intriga. O texto de 1 Crônicas diz que o pessoal de Simeão morou lá até a época do rei Davi. Mas depois, silêncio. A aldeia desaparece dos registros. Que estranho. Alguma ideia do que pode ter rolado? Olha, o artigo levanta algumas hipóteses que são bem plausíveis, né? Pode ter sido migração do pessoal. Foram embora. Ou talvez a aldeia foi conquistada num conflito que não ficou registrado. Ou, o que era muito comum nessas zonas de fronteira, ela pode ter sido aos poucos assimilada pela tribo vizinha, Judá, que era maior, mais forte. Entendi. Acabou sendo engolida por Judá, talvez. Exatamente. Mas o fato é que o registro histórico dela para por aí. Um pequeno mistério. Um fim meio apagado para um lugar com um nome que significa duradouro, né? Pois é, uma ironia. Dade mesmo. Fortificada. E essa pertencia à tribo de Judá. Correto. E essa ficava mais ao norte, perto de Tecoa e da famosa Belém. Certo. E o contexto dela já é diferente, então. Totalmente. Aqui o foco é militar e estratégico mesmo. O livro de 2 Crônicas conta que essa cidade foi fortificada pelo rei Roboão, O filho de Salomão. ele mesmo. Logo depois daquela divisão bem traumática do reino, sabe? Reino do Norte e Reino do Sul. Sim, sim. Judá e Israel. Isso. Então a intenção do Roboão parece bem clara: criar uma linha de defesa para o reino de Judá, que ficou no sul,
contra possíveis ataques do reino de Israel lá do norte. Ah, então, de novo o nome Etam associado à força, à solidez, mas agora numa construção humana, uma fortaleza planejada pelo rei. Exatamente. Uma tentativa de dar sustentação, força para o reino recém-dividido. Interessante essa jogada do Roboão, né? Usar uma cidade com esse nome para tentar criar algo sólido, duradouro para o seu reino. Mas parece que essa cidade também não teve uma vida muito longa nos registros. Ou teve? É o que parece. Assim como Aetã, lá de Simeão, essa cidade fortificada em Judá também meio que some das narrativas depois desse momento inicial de fortificação com Roboão. Ué, por quê? Bom, o artigo especula que justamente por ser um ponto estratégico na fronteira, ela deve ter sido alvo constante de ataques. Ah, claro. Primeiro nas brigas entre Judá e Israel mesmo. E depois com as invasões dos grandes impérios, né? Assírios, babilônios, persas. Entendi. A localização que era para ser força acabou sendo a fraqueza. Provavelmente. É bem possível que ela tenha sido destruída ou simplesmente abandonada em algum momento. A vulnerabilidade da fronteira talvez tenha superado a solidez que buscaram na construção. Que irônico de novo, né? Um lugar chamado forte, duradouro, mas com uma existência talvez tão... Frágil? Exato. Agora, tem um terceiro Etam que o artigo menciona. E esse leva a gente para fora de Canaã, vai lá para o Egito. Ah, sim. E essa é, na verdade, a primeira vez que o nome aparece na Bíblia, lá no livro do Êxodo. É verdade. Êxodo 13:20. É a primeira parada que os hebreus fazem depois de sair de Sucote, naquela jornada para fora do Egito, pouquinho antes de atravessar o Mar Vermelho. E onde ficava exatamente? A descrição diz que era na fronteira leste do Egito, já na beira do deserto. E o artigo traz uma coisa bem legal sobre a origem do nome nesse contexto egípcio, né? Que eu achei fascinante. Sim, essa parte é muito curiosa mesmo. O autor cita uns estudos de linguística e sugere que Etam, nesse caso, pode ser uma adaptação para o hebraico de uma palavra egípcia, Ketam. Ketam, e o que significa? Adivinha? Significa fortaleza. Não brinca, outra fortaleza? Exatamente. Então a ideia é que os hebreus acamparam ali perto de uma pequena fortaleza egípcia. Talvez um posto militar avançado na fronteira, sabe? Para proteger o Egito de invasões vindas do deserto. Caramba, uma fortaleza egípcia. Isso muda a perspectiva. Não era só um lugar no mapa. Era um ponto com função militar ali na borda do Egito. Isso. Mais uma vez, o nome ligado a um lugar de força, de defesa. Mas pelo que a Bíblia conta, foi uma parada rápida para eles, né? Bem rápida. O texto do Êxodo indica que foi só um ponto de descanso mesmo, antes de Deus mandar eles mudarem a rota e irem mais para o sul, na direção do Mar Vermelho. Entendi. Foi um marco importante no começo da jornada, mas não um lugar onde ficaram muito tempo. Exato. Bom, então já vimos os lugares, um refúgio na rocha, uma cidade fortificada em Judá, uma fortaleza na fronteira do Egito, todos com essa conexão com a ideia de força, solidez. Uhum. Agora vamos mudar o foco para as pessoas que tiveram esse nome, Etam. E começamos com um peso pesado, Mestre Etam, o Ezraíta. Ah, uma figura notável, sem dúvida. Descrito como um homem de uma sabedoria, assim, extraordinária, um verdadeiro mestre em Israel. Ezraíta. Isso indica a origem dele. Provavelmente ligado à família de Zera, da tribo de Judá, embora algumas tradições o conectem também aos levitas. O artigo identifica mais fortemente com a tribo de Levi, ligando-o ao sacerdócio e ao serviço do templo. E essa sabedoria dele era famosa mesmo, né? A ponto da Bíblia usar ele para comparar com Salomão. Exatamente, isso mostra o nível dele. No livro de Reis, quando vão exaltar a sabedoria de Salomão, dizem que ele era mais sábio que todos os homens do Oriente, mais sábio que toda a sabedoria do Egito. E aí cita, mais sábio que Etam, o Ezraíta, e também Emã, Calcol e Darda. Nossa, seu parâmetro para medir a sabedoria de Salomão não é pouca coisa. De jeito nenhum, isso mostra o respeito imenso que ele tinha. Era visto como um expoente do conhecimento, das artes da época dele. E ele não ficou só na fama de sábio, né? Ele deixou algo escrito, o Salmo 89. E isso, identificado como o autor do Salmo 89, e é um salmo bem complexo, interessante. Ele reflete sobre a aliança de Deus com Davi,
Tem momentos de lamento por causa das dificuldades, mas termina em louvor. Mostra uma profundidade teológica, poética. Um legado bem sólido, digamos assim. Com certeza. E aqui entra uma questão que o artigo também comenta, que é sempre um desafio nos estudos bíblicos. Que seria? A possibilidade de identificar pessoas diferentes com o mesmo nome. Alguns estudiosos levantam a chance de que esse Etã, o Ezraíta, o sábio autor do Salmo, talvez seja a mesma pessoa que um outro Etã, um músico levita que a gente vai falar já já. Ah, a confusão dos nomes iguais. Um clássico. É um desafio constante, essas sobreposições acontecem. Bom, isso já faz a ponte para o próximo Etã da nossa lista, então. Etã, o Merarita. Quem foi ele? Esse Etã também era levita, mas o texto especifica, do clã de Merari, filho de Quizi, ou Cuxaias, dependendo da tradução ou da passagem. Merarita? Ligado à música, talvez? Os levitas tinham essas funções, né? Exatamente, ele é destacado justamente por isso, foi um dos músicos que o rei Davi designou para liderar o canto, a música, no serviço do tabernáculo e depois, claro, no templo. Era uma figura central na organização do louvor em Israel. Então tivemos um Etã sábio, talvez poeta, e agora um Etã músico importante. Duas áreas bem relevantes. Mas parece que aqui também tem uma complicaçãozinha no texto, né? Algo com um tal de Jedutum. Tem sim. O artigo aponta isso direitinho. É uma discrepância curiosa lá nos livros de crônicas. Conta aí. Olha só, numa passagem, 1 Crônicas 16, versículos 41 e 42, menciona que Emã e Jedutum eram os principais músicos levitas escolhidos por Davi. E associa Jedutum aos filhos de Merari para tocar trombetas e símbolos. Ok. Emã e Jedutum. Isso. Só que em outra passagem, no mesmo livro, 1 Crônicas 6, versículo 44, quando está listando a genealogia dos cantores, coloca Emã e Jedutum. Etã, filho de Quizi, do clã de Merari, como os líderes musicais. Ué, Emã e Jedutum ou Emã e Etã? Exato, a mesma função, a mesma tribo, mas um nome diferente ali associado a Emã. E aí, como que se explica isso? Eram nomes diferentes para a mesma pessoa ou um saiu e o outro entrou? São as hipóteses que o artigo levanta. Uma possibilidade é que o Etã possa ter morrido, e aí Jedutum o substituiu. Ou talvez fossem nomes diferentes para a mesma pessoa, mas o autor do artigo acha isso menos provável. Entendi. Mas o mais fascinante aqui, eu acho, não é nem cravar uma resposta. É perceber como essas pequenas variações, sabe, nos textos antigos, nos convidam a investigar mais, a pensar em como esses textos foram transmitidos, nas complexidades da história que eles contam. É verdade. Mostra que ler a Bíblia exige essa atenção ao detalhe, né? E uma cabeça aberta para interpretar. Com certeza. E para complicar só um pouquinho mais, o artigo ainda lembra que Etã era um nome até comum na época, né? Sim, especialmente entre os levitas, parece. Ele menciona rapidinho um outro Etã, que era descendente de Judá, e um outro ainda filho de Zima, também levita. É Etã que não acaba mais. Exatamente. E essa recorrência do nome, claro, aumenta a chance de confusão na hora de identificar quem é quem ao longo dos séculos. Certo. Bom, então a gente passou pelos lugares de refúgio, de defesa, passou pelas pessoas notáveis pela sabedoria, pela música, tentando amarrar tudo isso, sabe? Qual a lição principal que a gente tira dessa viagem pelo nome Etã? Olha, se a gente voltar para o significado original, né? Eitan, forte, sólido, duradouro. A gente vê essa ideia ecoando de formas bem diferentes, mas sempre presente. Sim. A gente viu a força literal da rocha de Etã, lá do Sansão. Viu a solidez que o Roboão buscava nas muralhas da cidade de Judá. E a fortaleza egípcia, Quetã. Certo. A força física, estrutural. Isso. Mas também vimos a força e a durabilidade de um legado que não é físico, né? A sabedoria do mestre Etã, tão sólida que virou parâmetro para Salomão, e a música de louvor com Levita Etã, que é algo feito para durar, para permanecer no culto. É verdade. Mesmo os lugares que parecem ter tido um fim meio incerto, como a aldeia de Simeão ou a cidade de Judá,
Eles deixaram uma marca duradoura na história, por causa dessas narrativas, por causa do nome. É uma conexão forte mesmo. Sem dúvida. O nome parece carregar essa aspiração ou essa característica que se manifestou de jeitos diferentes. Na geografia, na arquitetura, na sabedoria, na arte. Recapitulando rapidamente então, essa nossa conversa mostrou como um nome só, Etam, pode ter ecos em tantos cantos da história, da geografia, da cultura do Antigo Testamento. Desde o esconderijo de um herói, até cidades estratégicas, fortalezas, mestres da sabedoria, músicos do templo. Exato. E pensando nisso tudo, talvez a gente possa deixar uma reflexão final aqui. Manda lá. Considerando esse significado forte, sólido, duradouro, o que a gente pode pensar desse contraste com a aparente fragilidade de alguns desses lugares? A aldeia que some, a cidade que talvez foi destruída. Como que a durabilidade do nome e das histórias que a Bíblia conta sobre ele parece sobreviver à vida curta das estruturas físicas. É uma boa pergunta. Talvez isso nos diga algo sobre a força da memória, sabe? Da narrativa. Como elas conseguem preservar um significado mesmo quando as pedras, as muralhas já não existem mais. O que será que realmente perdura no fim das contas? Fica aí a reflexão. O que realmente é duradouro? Excelente ponto para a gente terminar.